Tiago, nós estamos recebendo hoje o presbítero em disponibilidade lá de Boca Raton, né, o Tiago, e ele vai trazer a mensagem. Boa tarde a todos. Bom dia para aqueles como eu que às vezes fala bom dia porque eu não almocei ainda, né? A gente ainda não almoçou. Como o Marcos já me falou, me apresentou, meu nome é Tiago, para quem não conhece. Fui presbítero na igreja mãe, lá em na igreja de Boca Raton, durante 7 anos. Hoje eu estou como presbítero em disponibilidade lá. Eu até estava comentando com o Mike. E segundo a PCA, eu vou ficar nesse cargo até os meus 70 anos de idade. Então, acho que eu tenho um bom tempo aí para estar ajudando e servindo a igreja. Sempre uma alegria estar com os irmãos, rever vocês, né? Estar com conhecer algumas pessoas novas que estão aqui conosco. Eu sempre fico um pouco nervoso quando eu vou levar a palavra de Deus. Hoje, especialmente, que eu tenho TDAH e não tomei o meu remédio. Então, se vocês me perdoam pela dislexia, às vezes eu posso estar escapando uma palavra aí, mas assim como Charles Spurgeon, ele subia os degraus da Catedral Metropolitana de Londres, quando ele pregava, cada step que ele dava, ele dizia assim, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo, eu faço sempre igual. Não que eu tenha alguma coisa em comum com Charles Spurgeon, a não ser também a ideia de que sabendo que é o Espírito Santo que abre, que age através da gente, através dos nossos corações. Então, ele é o único que pode fazer essa palavra viver em nosso coração. A última vez que eu tive em Porto São Lúcio, eu tive a alegria de estar pregando, eu preguei sobre Salmos 90. É o único salmo na Bíblia que foi escrito por Moisés. É o salmo que fala sobre como a nossa vida é passageira aqui nessa terra, como a vida nossa, ela é como uma planta que nasce de manhã e à noite vai se passando e a gente já seca essa planta e os nossos dias vão passando rápido, onde que aquele versículo que é bem conhecido entre nós, que fala, a vida é até os 80, depois dos 80 é só canseira, reclamação. Eu comecei um pouquinho antes, meus irmãos, eu não sei vocês, estou com 37, mas a minha coluna já passou dos 80, e reclamar, eu sempre falo com a minha esposa que eu não vejo a hora de ficar bem velhinho, para poder deixar aquela coisa de ter o passe livre para poder reclamar de algumas coisas, né? Porque o velho, ele tem um carimbo, chega uma certa idade que você dá uma carimbada e diz, ele já pode reclamar mesmo, ele já está velhinho, eu estou esperando só esse momento de chegar na minha vida. Não, mas brincadeiras à parte, eu queria estar pregando, a última vez eu preguei sobre Salmos 90, que já é um Salmos mais puxado por uma lembrança de morte da nossa vida, algo que nos faz acreditar que às vezes a nossa vida vai passar aqui tão rápido que o dia de amanhã não é prometido a ninguém. E dessa vez eu falei, Senhor, deixa eu pregar alguma coisa que seja um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais vivificar as pessoas, né? E eu estava começando a preparar a pregação sobre Colossenses 3. Eu falei, vou pregar sobre Colossenses 3, a parte que Paulo fala sobre aplicações da nossa vida e tal. E sempre tinha alguma coisa me incomodando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estou lendo o livro devocional do Tim Keller, que chama Orações. E dentro desse livro me chamou a atenção um estudo. Eu até anotei aqui, o responsável por esse estudo foi Christian Smith e Melinda Denton, que falou que cerca de 40% dos jovens nos Estados Unidos, eles oram diariamente. E quando ele fala jovens, ele está falando entre os 18 aos 29 anos de idade. Foi o range de idade que ele fez esse estudo. E o que chamou a atenção foi que nessa palavra, no que eles motivam a ação de oração, estava só para que Deus me dê força, que Deus me ajude, que Deus ilumine meu dia, que Deus cuide do meu dia. Era mais petições do que uma parte de confissões ou arrependimento. E eu achei esse dado tão interessante, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu acabei caindo num vídeo do YouTube de uma pregação muito antiga do Tim Keller. O Tim Keller já está lá com o nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu. Ele morreu acho que ano passado, retrasado. Ele enfrentou 2 cânceres, então ele passou aqui nessa terra também um bocado, né? Então ele chegou e ele é uma pessoa que, inclusive, durante o câncer dele, ele escreveu um livro que é assim, não desperdice seu câncer. Um cara que mesmo que estava lá, ele não reclamava, ele queria ser uma pessoa que estava sempre de olho para que Deus cuida de nós, que isso tudo é vontade de Deus. Então eu fui atrás desse estudo, alguma coisa, acabei chegando numa pregação do Tim Keller
sobre o Salmo 88. E hoje eu vou estar pregando sobre esse Salmo. Eu queria convidar os irmãos a abrir essa palavra no Salmo 88. Nós vamos ler ele todo. Ele é bem curtinho, ele tem 18 versículos e cada versículo ele é pequenininho, mas que o Senhor esteja nos ajudando a compreender a palavra dele. Salmo de número 88. Eu estou lendo na NVT, mas você fica à vontade para acompanhar na sua versão que você tem aí. A palavra de Deus nos diz que: ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora ouve minha oração, escuta o meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento, estou separado do Teu cuidado. Tu me lançastes na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após outra, Tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha, e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por Ti, Senhor, e a Ti levanto as mãos. Será que Tu tens maravilhas? Será que Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Podem que os que estão no túmulo anunciar o Teu amor? Podem proclamar a Tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar da Tua justiça? A Ti, Senhor, eu clamo, dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente à beira da morte. Teus terrores me deixam indefeso e desesperado. Sim, Tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabam comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é minha amiga mais chegada. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, como Teus servos, como Teus filhos, dispostos a ouvir a Tua palavra, ouvir e entender, Senhor, o que o Senhor traz nos nossos corações, Pai. Muitas vezes a vida se apresenta com desafios, a vida muitas vezes nos traz a um tempo de escuridão, tanto interior quanto exterior, ó Pai, mas que a gente, através desse salmo, possa, Senhor, tirar aprendizados que possam ser aplicáveis na nossa vida, principalmente em dias de angústia, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai, e nos auxiliando, Senhor Deus, assim como o Senhor sempre faz, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco e que essa palavra pode ser, Senhor Deus, de serventia em nossa alma, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Então, meus irmãos, como eu comentei, esse salmo é meio depressivo. Engraçado que eu tenho um pequeno grupo lá na igreja presbiteriana de Boca Raton, e eu sou sempre a pessoa do copo meio vazio. A minha esposa é do copo sempre passando por cima de tudo. Então Deus sempre junta mais ou menos esses dois e traz um equilíbrio. E no pequeno grupo, quando a gente faz um quebra-gelo, eu sempre faço duas perguntas. Eu falo assim, ó, a primeira pergunta é: qual a tua experiência com Deus? Quando você disse assim, não, agora eu sou crente de verdade. Porque muitas vezes as pessoas nascem na igreja e às vezes não tem uma data específica, alguma coisa específica que acontece e fala, não, nossa, acho que foi aquela situação. E outras pessoas, assim como eu, por exemplo, que foi mesmo que eu cresci dentro da igreja, eu me desviei, fiz tudo que podia de errado, e aos 21 para 22 anos eu retornei à igreja, e foi ali que nesses 21 e 22 anos que eu me senti alcançado por Deus. E a pergunta sempre é essa, e a outra pergunta é: qual é o teu maior medo? Porque a gente não pensa nessas coisas, a gente não tenta pensar nessas situações do que realmente nos assusta, o que nós encaramos na nossa vida que tira a nossa paz. E as pessoas sempre, quando eu faço essa pergunta, a primeira normalmente é a mais fácil de responder. A segunda, as pessoas às vezes começam a pensar, alguns choram quando vão responder, alguns realmente falam alguma coisa meio genérica. Então, mas assim, a gente não se afasta da necessidade que nós temos medos, nós temos desafios nessa terra. Alguns falam que o medo é a morte, alguns falam que o medo é a morte de um filho. Algumas pessoas falam que o maior medo é de se sentir abandonado, enfim.
tem maiores respostas dentro dessa pergunta. E dentro desse Salmo 88, e inclusive a gente vê nos Salmos normalmente um padrão que pode até começar reclamando. A maioria começa reclamando, né? Fala às vezes, Senhor, parece que os meus inimigos contêm o poder da vitória e eu não tenho. Parece que eles estão me perseguindo o tempo inteiro e eu não consigo me escapar deles. Mas sempre no finalzinho, normalmente tem uma nota de esperança. Algo que nos vai levar assim, não, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me auxiliar no dia difícil, que o Senhor vai me livrar dessa situação. E apenas 2 salmos na Bíblia não acabam assim, acabam totalmente deprimentes. São os Salmos 88 e os Salmos 39. É os únicos 2 salmos da Bíblia que apresentam essa situação e elas não têm nenhum tipo de alento na nossa alma. Pelo contrário, as palavras que a gente encontra são destruição, aflição, escuridão, lágrima, morte, profundeza. Tudo que hoje se considera às vezes como uma pessoa, sei lá, muito depressiva. Obviamente, hoje a gente olha para a situação do Salmo 88, quem escreveu ela estava passando por uma situação muito complicada. Uma situação que não era só um desafio exterior, como ele mesmo fala aqui, a morte está chegando, a morte está comigo desde a minha juventude. Às vezes poderia ser alguma doença, algo do tipo, o Salmo não nos deixa claro, mas também por dentro dele ele não encontrava mais esperança nenhuma. Ele estava encontrando essa escuridão dentro dele e essa escuridão fora. Mas se a gente entender essa palavra, se a gente conseguir entender a verdade escrita nesses salmos, eu tenho certeza que no final, assim como para a minha vida foi libertadora, eu sei que para a sua vida também vai ser libertadora, porque é a palavra de Deus. É a palavra que, se fosse eu e você, meus irmãos, considerando que se a gente fosse Deus, dificilmente a gente ia botar um salmo desse na nossa Bíblia, não é verdade? Se fosse Deus, eu pararia no versículo 1, onde que ele fala assim, Senhor, o Senhor da minha salvação. Pronto, passa para o 89, o 88 está feito aqui, dá um cheque, vamos pular para o 89. Assim também como o Salmo 39, o versículo do Salmo 39 que ele termina dessa maneira assim, literalmente, depois você pode ver, ele fala assim, Senhor, vira o teu rosto da minha vida, para que eu possa ter um pouquinho de felicidade antes de morrer. Eu não colocaria esse salmo na minha Bíblia, meus irmãos, eu acredito que vocês também não iam colocar. O Salmo 88 diz assim, Senhor, a escuridão é minha melhor amiga, não é você, é a escuridão, é a única que está comigo. Eu não colocaria um salmo desse na minha Bíblia. A gente tem que entender, então, por que Deus coloca esse salmo na Bíblia? Por que Deus, sendo Deus, deixa um indivíduo desse orar xingando ele do início ao fim, e Deus falar na hora lá que vai fazer a Bíblia, que vai fazer o saltério, ele diz, não, vai, o 88 vai entrar e o 39 também. Não é curioso? Não é uma coisa que a gente às vezes passa assim, não, porque a gente vive de vitória em vitória, porque agora que eu sou crente, agora tudo vai dar certo na minha vida. Agora que eu estou... Não, quando eu estava antes, inimigo de Deus, está certo que as coisas ruins aconteciam na minha vida. Mas agora que eu estou do lado dele, não, Deus não vai deixar uma coisa muito ruim acontecer na nossa vida. Pelo jeito, a gente está bem enganado quem pensa dessa maneira. Pelo jeito, um cristão, ele pode sim passar por um tempo de aflição na vida dele, por um bom período de tempo. Dividi em 3 tópicos, porque eu sou presbiteriano, então sempre é em 3. Presbiteriano sempre é em 3 tópicos e uma conclusão. O pessoal que é mais antigo presbiteriano sabe que é assim, ponto final, né? É quando a gente diferencia do batista reformado. O batista reformado tem 2 diferenças. Um porque ele batiza de adulto, né? E é por imersão, e a gente batiza como criança também. Inclusive, não sei se vocês já viram aquela piada que o Augusto de Nicodemos disse que estava entre o Frank e Ferreira, não sei se vocês já viram, eles falam assim, nossa, mas a nossa única diferença é isso. O Augusto de Nicodemos fala, não, primeiro que a gente sempre prega em 3 pontos, e a outra é a questão do batismo. Mas o Augusto ele faz uma brincadeira que eu acho muito engraçado, porque eles estão lá discutindo sobre isso, era uma mesa redonda, e o Franklin Ferreira, que é batista reformado, subiu essa questão no meio, e o tio Nico estava de braço cruzado assim, e o pessoal falando, e algumas coisas rindo, ele disse, não, deixa eu me defender um pouquinho. Aí ele fala assim, se eu batizar a pessoa até aqui, você considera que foi um batizado perfeito? Se a pessoa foi inundada até aqui, tá bom para vocês? Aí eles falam, não. E se o batismo for até aqui? Batizado foi completo do batismo por imersão? O cara fala, não. Tá, e se ele daí pegar aqui, equivale, né? Eles falaram, não, então a gente só resume e já molha diretamente aqui. A gente já corta, tem um shortcut, a gente já vai direto onde que importa, que é a cabeça. Mas na verdade também a gente fala isso brincando, mas o batismo, obviamente que os batistas também são nossos irmãos.
Mas voltando aqui à palavra, eu dividi em 3 tópicos. A escuridão pode ser sim uma realidade por um bom tempo na vida de um cristão, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é: não existe lugar melhor para aprender sobre a graça de Deus do que em tempos de escuridão. E o terceiro tópico é: não existe lugar melhor para se tornar um cristão melhor, uma pessoa que vive o que prega, do que em tempos de escuridão. Meus irmãos, eu quero já até pedir perdão, dizendo assim: poxa, pensei que eu ia no culto hoje, saí animado, uma palavra para recarregar a minha semana, né? Confesso que o primeiro ponto é o mais depressivo, então tenha paciência, a gente vai ver a partir do resto da palavra que existe uma esperança também para a minha vida e para a vida de todos nós, amém? Então vamos ao versículo 1. O salmista ele começa da seguinte maneira, ele começa bem, ele começa: o Senhor da minha salvação, ó Senhor, Deus da minha salvação. E além disso, ele é uma pessoa de oração. Vê aqui como ele continua, ele fica dizendo assim: ao Senhor eu oro de dia e de noite. Que nem eu falei, se eu fosse Deus eu ia dizer: ponto, passa para 89, aqui estava bom, foi a única parte que realmente está perfeito. Mas ele continua no versículo 2, ele fala assim: agora ouve a minha oração, escuta do meu clamor. Em outras palavras, ele está falando assim: ó, Senhor, a minha parte eu estou fazendo. Senhor, eu estou crendo que o Senhor é o Senhor da minha salvação. Senhor, você é aquele que, entre aspas, não, obviamente, mas ele está falando assim, ele dizendo: eu pertenço a ti, e eu te oro de dia e de noite. Agora está na hora de fazer a tua parte, não é? Então ele fala nos versículos 2, ele fala dessa maneira. Em outras palavras, ele fala: Senhor, a minha parte eu estou fazendo, agora faz a sua parte. Ele fala: Senhor, agora ouve minhas orações, escuta o meu clamor. Aí o negócio já começa, o Salmo 88, a descer cada vez mais. Ele fala, em outras palavras, ele está falando assim: eu estou indo no culto, eu estou dando o meu dízimo, eu estou sendo um bom cristão, dizendo que, entre aspas, quando eu falo, é porque não existe nenhuma pessoa boa, meus irmãos, é dessa maneira que eu quero falar, mas ele que está tentando cumprir as maneiras de um crente padrão, colocamos assim. Então faça a tua parte agora, que escuta o que eu estou fazendo, escuta o que eu estou orando para ti. E a gente consegue começar a ver que ele estava realmente depressivo. Esse salmista, ele estava passando por uma situação muito complicada na vida dele. A gente vê que nos próximos versículos que ele está encarando uma dificuldade interna na vida dele, obviamente, e uma dificuldade externa, que não falei, pode ser uma doença, pode ser alguma coisa linkada à morte, que a gente não tem como saber diante do que ele escreve aqui, mas é que a gente pode vir a ter essa conclusão. E a gente pode falar assim: não, mas eu conheço pessoas que encararam a morte de jeito diferente. Vocês já conheceram uma pessoa que perde uma pessoa próxima a ela, ou alguma coisa do tipo, e ela ou ela está à beira da morte, uma doença terminal, e você olha assim, essa pessoa está tão firme no Senhor? Vocês já tiveram essa oportunidade de conhecer alguém assim? Um dos exemplos que a gente tem lá na nossa igreja de Boca Raton foi o Rodrigo, que ele era o nosso guitarrista lá na época, ele tocava, ele teve um câncer de garganta e morreu aos 44 anos de idade. E não tinha ninguém que falou que ele uma vez na vida ouviu esse cara reclamando de nada. Pelo contrário, ele sempre dizia: não, mas Deus está comigo, eu tenho vontade de viver, ele falava. Mas se chegou a minha hora de morrer, eu estou em paz. Ele encarou de uma maneira tão crente, tão assim, diante de, carando a soberania de Deus na vida dele, que a gente olhava para ele e dizia assim: meu Deus, eu sou um crente muito mequetrefe. Meu Deus do céu, se eu tivesse nesse meio aí, eu não sei se eu ia ter a fé desse cara, não. Inclusive, a gente que tinha um contato mais com ele, a esposa dele às vezes chegava naquela questão de estar cuidando dele, é difícil. Imagina cuidar de alguém que está num câncer dessa maneira, e o câncer dele já não tinha mais como recuperar. Ela um dia falou assim para ele: olha, eu queria que eu tivesse morrendo, não você. Eu queria que Deus me levasse, não você, porque eu não aguento mais te ver sofrer, e está muito cansativo ver isso, me corta muito o coração. Ele falou para ela a seguinte frase, isso gravou na minha vida esse testemunho. Ele disse assim: não é a sua hora, é a minha hora. Não questione Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem gente que encara dessa maneira. Eu sou sincero, eu não sei se eu conseguiria. O Jean Frantins, com algumas pessoas, a gente já teve um retiro junto, talvez algumas pessoas lembram, o filho dele nasceu, sobreviveu durante alguns dias e veio a morrer. E a gente ficou tudo assim: meu Deus, e mandava mensagem para ele. Quando foi ver o culto do velório, do enterro do filho dele, eu saí mais
falando assim, eu saí mais, quando a pessoa morre, a gente vai cuidar da pessoa, como é que é, meu Deus? Eu não tomei o remédio, hein, viu? Confortado. Eu saí mais confortado do que ele da pregação, porque a pregação dele foi tanto um conforto da vida de Deus, através da vida do pequeno que morreu, que eu falei assim, meu Deus, que olhos, eu não sou cristão não, gente, eu acho que alguém me fecha no trânsito, às vezes eu já tenho vontade de comprar um Monster Car e passar por cima. E quando eu vejo pessoas encarando realidades difíceis, eu vejo assim como elas lidam dessa maneira diferente, eu vejo, não, Deus realmente precisa trabalhar muito na minha vida. E aqui é o caso do salmista, obviamente ele está no meu time. Ele está no meu time de que dizer assim, não, ele não está encarando a coisa da maneira correta. Ele não está encarando essa ideia de morte muito bem, não. E quando a gente vai ver agora do versículo 3 ao 9, me acompanhe na sua Bíblia, ele fala da seguinte maneira: pois minha vida está cheia de problemas, e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste da cova mais funda, nas profundezas mais escuras. A tua ira pesa sobre mim. Uma após outra, tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha, e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Você deve estar pensando talvez agora, dizendo, meu Deus do céu, como é que o pastor Edson manda o Tiago lá e acabando com o meu domingo, né? A gente lê um salmo desse, a gente não se sente meio depressivo. A gente fala assim, nossa, que tristeza, que complicada a situação desse camarada. Mas que nem eu falei, não me abandonem, porque o primeiro ponto é o mais dark side, né, entre esse lado. A Bíblia nos traz uma realidade difícil. A Bíblia muitas vezes nos mostra a realidade da nossa vida, a realidade de que o dia muitas vezes pode ser um desafio nas nossas vidas. Eu peguei essa parte dessa pregação do Tim Keller porque eu achei sensacional. Ele comenta sobre um filme muito antigo que se chama A Princesa Prometida. Não sei se alguém de vocês conhece. Passou muitas vezes na sessão da tarde, quem é brasileiro talvez viu passando os vídeos lá, e ele fala que tem uma frase desse filme que ele arrancou e que ele queria usar nessa pregação. E eu também acabei copiando porque eu achei a frase sensacional. A frase do filme é a seguinte: no meio lá do filme acontece um evento e a pessoa que estava falando ao rei, ele fala a seguinte frase: a vida é difícil, Alteza. Qualquer pessoa que diga o contrário está tentando vender-lhe alguma coisa. A vida é difícil, Alteza. Qualquer pessoa que fala o contrário está tentando te vender alguma coisa. Mas a Bíblia ela não está nos tentando vender nada. A Bíblia, pelo contrário, ela nos mostra que a realidade pode ser cruel. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente acha que não, agora que eu estou do lado de Deus, agora que eu sou uma boa pessoa, agora que eu estou seguindo as leis de Deus, Deus não vai realmente deixar alguma coisa de mal acontecer sobre mim. Deus vai cuidar de mim, Deus vai sempre estar, pode ser que eu chegue ali na beiradinha, mas eu não vou cair. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que é uma pessoa muito melhor do que eu, do que você. Aliás, muito melhor. Que realmente foi uma pessoa boa. Ela levou... O fim dela foi a dislexia, gente, calma aí. Crucificação. Então, uma pessoa que foi açoitada, uma pessoa que foi humilhada, uma pessoa que foi cuspida na cara, apanhou dos soldados. Todo mundo insultou ele, falou coisas absurdas sobre ele, uma pessoa muito melhor do que eu de você. Então por que a gente acha que com a gente nada de mal vai acontecer? Por que a gente tem essa... Eu sempre falo que isso é a magia, a mandinga gospel, esse jargão gospel. Alguém fala alguma coisa ruim, a gente logo já solta tá repreendido em nome de Jesus, tá amarrado, tá não sei o quê. Sangue de Jesus tem poder. A gente acha que esses jargões vão livrar a nossa vida do mal. A gente acha que o mal não vai alcançar a nossa casa porque a gente manda aí uma coisa dessa e não, agora o diabo fala assim, que coisa, pensei que ele ia esquecer de falar isso. Mas não, a Bíblia nos ensina o contrário. Jesus ele fala em João 16 o quê? Tenha bom ânimo. Porque o quê? No mundo, a gente sabe de cor. A gente sabe essas coisas de cor, mas a gente vive como se essas coisas talvez não acontecessem sobre nós.
Ele fala em mesmo João 15, ele fala que o mundo me odiou primeiro, e por isso eles também vão odiar vocês. A gente viu, o pastor Erson pregou aqui sobre a questão das boas novas, né? Sobre a pregação do monte de Jesus, e ali ele falou sobre a questão de que a gente vai ser odiado, a gente vai ser rejeitado pelo mundo. Quanto mais a gente seguir a Cristo, mais a gente vai estar afastado do mundo. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais o mundo vai nos odiar. E, consequentemente, quanto mais o mundo nos odeia, nossa vida aqui vai ficar cada vez mais difícil. E essa é a primeira lição que a gente vai tirar hoje. Que se você pensa que nada de ruim pode acontecer na sua vida, eu não desejo que nada de ruim aconteça na sua vida, mas ela pode acontecer. E claramente, a Bíblia não vende nada. Ela vende a realidade. A realidade é que, sim, a gente pode, como cristão, encontrar dificuldades na nossa vida que nos levam a ter uma escuridão interior. Diante de escuridões exteriores, muitas vezes, diante de dificuldades, o mal pode alcançar o nosso coração. E é aí que a gente pode aprender a questão de, claramente Jesus não nos prometeu nada, claramente problemas podem alcançar a nossa vida, e eu vou economizar um dinheiro de vocês se você nunca fez terapia. Se você nunca teve terapia com psicólogo, não sei se tem alguém psicólogo aqui, se não tem, mas quem já fez tratamento, eu já levantei a mão, obviamente eu já fiz, inclusive eu tomo meu remedinho, a psiquiatra é um dinheiro gasto todos os meses lá na minha casa, e eu não vejo nenhum mal disso. Eu não tenho problema nenhum que a medicina nos traz hoje o conforto de tomar um remédio, que a gente possa nos ajudar. E ele vai falar com o psicólogo uma das coisas, quando você chega lá e fala todos os seus problemas. Não, por causa disso, aquilo, outro, minha vida está assim, minha vida está assada, e o psicólogo normalmente fica lá anotando e vai indo. Uma das primeiras coisas que o psicólogo fala, quando ele está num início de terapia, ele vai dizer assim, olha, o problema não é nem o problema em si, o problema é a sua expectativa, e isso é culpa sua. Porque você criou uma expectativa sobre alguma coisa na sua vida e ela não se cumpriu. Ou você está criando uma expectativa que esse problema vai passar amanhã e ele não vai passar amanhã. Então você está sofrendo 2 vezes a mais. Você está sofrendo mais do que você deveria. Você tem que focar no seu problema e não na sua expectativa. E a Bíblia nos ensina isso. Ela nos ensina que cada dia basta o seu mal. Que nós não devemos viver ansiosos de coisa alguma. Mas essa não é a nossa realidade, não é? Quantas vezes nós estamos ansiosos aqui nessa terra mesmo dos Estados Unidos? Eu sempre falo, é uma bênção viver aqui. É um privilégio nós vivermos aqui. Mas esse é um lugar que muitas vezes tira o pior de nós. É um lugar onde que a gente fica ansioso o tempo inteiro com dinheiro, com expectativas de alcançar. Nós colocamos essas expectativas em nós. Nós pensamos muitas vezes assim, nossa, eu saí lá do Brasil, eu vou vir aqui agora, é faca no dente, eu vou fazer vencer, eu vou fazer as coisas, e às vezes não acontecem. E a gente cria expectativas e aquilo vai mostrando que a realidade é diferente. E que a gente vai sofrendo, vai passando por dificuldades que podem alcançar essa escuridão dentro de nós. Guarde essa lição, ela vai economizar além de dinheiro, com gasto com o psicólogo, ela vai te ensinar que as expectativas é o nosso problema quando a gente está passando dentro de um momento complicado. E assim eu gostaria de continuar para o segundo ponto, e o segundo ponto diz, não existe lugar melhor para aprender sobre a graça de Deus do que em tempos de escuridão. Talvez agora você está pensando assim, ufa, o pior já passou, o primeiro era mais depressivo, agora no segundo o negócio vai começar a engrenar, e eu vou sair daqui animado. Mas eu não quero criar expectativas, acabei de falar que expectativas são erradas, então aperte seu cinto aí, e vamos continuar que a aventura continua. Vamos mais uma vez colocar os nossos olhos na palavra de Deus, o que ela nos diz no versículo 11 ao 14. O salmista ele continua dizendo, pode os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar a tua fidelidade no lugar da destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar da tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo, dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que esconde de mim o rosto? Aqui o salmista está começando a ser sarcástico. E se você não sabe o que é sarcástico, eu queria explicar de uma maneira bem curtinha o que é o sarcasmo. Porque nós que nascemos no Brasil, muitas vezes nós já temos isso. Eu sempre falo que o brasileiro ele ganha quando ele nasce um CPF e um documento de direito dele ser sarcástico, brincalhão, não levar a vida a sério. O sarcasmo é quando, por exemplo, alguém
uma pessoa muito devagar está andando assim, e você olha para o seu amigo e fala assim para o seu amigo: ih, tá vendo aí, o flash está chegando aí. E a pessoa está andando bem devagar, você está sendo sarcástico. Ou uma coisa que todo mundo já sabia, uma coisa que todo mundo já está sabendo, aí uma pessoa lá mais lenta, às vezes descobre, aí ele vem contar para você todo animado, e você fala assim: sério, Einstein, tu descobriu isso sozinho ou alguém te contou? Parabéns, você é muito inteligente. Isso é ser sarcástico. E o salmista está fazendo da mesma maneira, ele está fazendo essas perguntas da seguinte forma: Deus, eu estou querendo ser tua testemunha. Eu estou querendo ser, tá vendo? Eu oro, eu acredito que tu és o Deus da minha salvação. Eu quero ser tua testemunha, mas tu está me deixando morrer, tu está me deixando passar por essa situação. Então ele está usando de sarcástico, ele está dizendo assim: olha, eu queria contar para o mundo do Evangelho de Cristo Jesus, mas Deus, tu está aí me deixando nessa situação, então eu não vou seguir dessa maneira, não tem como. Eu não sei vocês, mais uma vez, mas se eu fosse Deus, eu não deixaria esse salmo entrar na Bíblia de jeito nenhum. Dizer assim: meu Deus, eu sendo Deus, primeiro que se eu fosse Deus, o mundo já teria acabado há muito tempo. Eu acredito que não só eu, mas eu já tinha feito já igual Sodoma e Gomorra com todo mundo já, e dizer: olha, não dá, o ser humano ele é muito complicado. Hoje em dia, quando a gente vê as situações do que tem acontecido, a maldade, como recentemente uma situação que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e tantas outras coisas que acontecem diante de coisas que a gente nem sabe. Quantas crianças são abusadas, quantas crianças passam fome, quanta coisa. O que me corta o coração normalmente são crianças. Porque a criança normalmente ela é refém de uma situação do ambiente. Nós adultos, nós muitas vezes vivemos a consequência do nosso pecado, mas a criança não. Ela acaba assim tendo que viver ou conviver com certo tipo de situações que são difíceis. Eu sou um dos que oram a Deus: Senhor, vem. Claro que eu já casei. Às vezes a pessoa que não casou ficava naquela assim: Senhor, não volta ainda não, Senhor, deixa eu casar primeiro. Senhor, não volta ainda não, eu quero saber o que é essas coisas. Mas não, hoje eu já casei, brincando, obviamente. Mas eu falo todos os dias, eu oro ao Senhor: Maranata, Senhor, olha, vem. Primeiro porque eu não me aguento mais. Eu sou daquela da teologia do Tiririca. Vocês já ouviram falar da teologia do Tiririca? Tiririca, na apresentação dele, ele falou uma frase que é maravilhosa. Ele fala assim: todo dia eu tento fugir de mim mesmo, mas para onde eu ia, lá eu estava. Ele não conseguia escapar dele. O doutor, me esqueci o nome dele, mas enfim, o D.A. Carson, ele tem uma frase que ele dizia: eu quero ir para o céu, não é por causa das ruas de ouro, não é por causa das moradias que Jesus Cristo está construindo para lá. Eu quero ir para o céu porque eu não aguento mais pecar. Eu não aguento mais lutar contra o pecado. Eu só quero por causa disso, eu quero me livrar desse pecado da minha vida. Eu quero agradar a Deus, eu não quero mais ofender a Deus todo o tempo. E muitas vezes eu me encontro numa situação dessa. E eu acredito que não sou só eu, né? Por mais que eu já falei, eu sou a pessoa do copo vazio. Graças a Deus, Jesus me juntou com uma pessoa que o copo sempre está para cima, uma pessoa sempre para cima, uma pessoa que acorda já cantando, uma pessoa bem de vida. Eu acordo, o meu irmão dizia, com raiva porque eu não tinha morrido durante a noite. De tão mal-humorado que eu não costumava acordar. E uma das primeiras discussões que a gente teve do casamento, depois que casou, foi exatamente essa. Um dia que ela acordou, e ela já acordou dobrando o cobertor, já assobiando, e eu estava indo na cama fazendo o download da minha alma. Eu não estava indo com a alma totalmente no meu corpo. Eu falei para ela assim: olha, eu não sei se o nosso casamento vai dar certo. Porque eu estava já acordando dessa maneira, e ela é uma pessoa super para frente. E sabe de uma coisa, Deus, ele também é sarcástico, ele também é irônico, porque ele me deu um filho exatamente igual. E agora eu tenho 2 pessoas que acordam cantando na minha casa. 2 pessoas que já acordam com a camisa, às vezes eu vou no quarto e ele está sem camisa, fazendo assim 6 e pouco da manhã, gente. Então, a realidade que a gente tem que encarar é que Deus faz isso para nos ensinar. Deus, com certeza, ele deu uma risadinha de cantinho de boca o dia que ele me juntou com a minha esposa. Aqui o salmista ele está usando essa ideia de sarcástico, essa ideia de quem está interrogando a Deus dessa maneira, e ele não acaba por aí, ele continua. Vamos dar uma olhada no versículo 15. Desde a juventude estive doente à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Pronto, agora além de ele estar xingando Deus, agora ele já foi sarcástico, agora ele está usando exagero, né? Agora ele está dizendo: nossa, quer saber, Deus? Desde a minha juventude eu acho que tu não está comigo. Obviamente ele está exagerando. Só que muitas vezes você já viveu uma situação na sua vida que
você olha a ótica da tua vida inteira por aquele momento, a coisa às vezes que está ruim na tua vida, aí tu fala, pronto, minha vida sempre está uma desgraça. A gente não dá uma generalizada, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa. Ou pelo contrário, por causa de um momento de alegria, você fala assim, não, agora tudo valeu a pena, todas as coisas, como se aquele momento definisse a sua vida inteira. Nós não podemos cair nessa armadilha, mas, como eu falei, nós estamos dispostos a viver muitas vezes nessa mesma reação. E ele não termina não, ele vai mais uma vez terminar agora de maneira totalmente deprimente. Vamos ler o versículo 16 e 17. Sim, tua ira intensa me esmagou, teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me cobrem por completo. Ele está desesperado, amargurado, da sua boca só saem palavras ofensivas a Deus, palavras que expressam a escuridão que ele está vivendo. E mais uma vez eu faço essa pergunta, por que Deus deixou essa pessoa falar tanta coisa, e 2.500 anos depois a gente está lendo isso na Bíblia, e Deus colocou isso e disse, não vou deixar escapar. O professor e teólogo Derek Kidner, ele publicou algo sobre esse salmo que eu queria citar. É uma sentença pequenininha que começa a mudar os olhos. E agora sim, meus irmãos, vamos parar de depressão, vamos subir um pouquinho a montanha e sair do vale. A sentença que ele escreve é a seguinte: a própria presença desses salmos nas Escrituras é um testemunho de que Deus sabe como o homem fala quando está desesperado. Deus, ele permitiu que esses salmos estivessem na Bíblia, porque isso mostra muito mais do caráter de Deus e não do salmista em si. E é aqui que as coisas começam a mudar, porque quando a gente entende que Deus é Deus, não porque a gente acorda de manhã feliz, cantando, ou mal-humorado, ou por algo que eu faço, que Ele é meu Deus porque eu agrado Ele, ou porque eu estou fazendo algo de bom. Não, muitas vezes quando nós estamos nessa situação, Deus continua sendo nosso Deus. E isso é libertador. Isso é o motivo de nós estarmos aqui essa manhã. A graça de Deus de incluir esse salmo na Bíblia, Ele nos dá, entre aspas, uma permissão para aquele dia que você está desesperado, de alguma maneira você orar com palavras muitas vezes não as corretas. É aquela oração que você não fala assim, ó Senhor, grande Deus, maravilhoso Senhor. É aquela oração que começa assim, Senhor, eu achei que Tu era o meu Pai, Senhor, eu achei que Tu cuidava de mim. Jonas Madureira, um pastor que eu gosto muito, ele tem um testemunho que eu vi essa pregação há muitos anos atrás. Eu imagino que seja em torno de uns 12 anos atrás, mais ou menos, dos princípios do YouTube. E ele fala um testemunho que eu nunca esqueci. Ele fala que no início que ele estava sendo pastor, logo nos primeiros 3 meses que ele estava sendo pastor, tinha uma irmã na igreja onde que ele começou a pastorear, que o filho dela era traficante. E era uma irmã que não faltava um compromisso da igreja. Era uma irmã que era as primeiras a chegar, uma das últimas a sair. Toda oração, reunião de oração, ela estava lá. Irmãos, orem pelo meu filho. Irmãos, orem pelo meu filho. Irmãos, orem pelo meu filho. E um dia o culto estava acontecendo, num domingo. Chegou uma notícia para aquela mãe, que o filho dela tinha sido morto. E naquele mesmo momento, essa mãe em desespero, começa a gritar dentro da igreja. E a oração dela era só xingando Deus. Só xingando Deus. Dizendo, Senhor, eu fiz tudo certo, por que Tu me abandonou? Senhor, olha só, o meu filho, que eu sempre orei, o Senhor disse que o Senhor escutar, a palavra diz que o Senhor escuta as nossas orações. E o Jonas, naquela situação, o pastor novo, ele disse, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que se aproximar, porque ela gritava, e ela ficava xingando Deus. E ele disse que aos poucos ela foi diminuindo, e ele se aproximando um pouco mais, aos poucos ela foi diminuindo e chorando desesperadamente. Ele conseguiu se aproximar dela, abraçou ela sem falar uma palavra, e ela foi indo, falando, a chegar ao ponto de que ela foi, e os dois estavam de joelho no chão, e ele escuta ela falar, Senhor, me perdoa pelo que eu falei. É por isso que esse salmo está aqui. Essa pregação, ela é sobre orações sujas, sobre situações da nossa vida, muitas vezes, que a gente
O Weber Campos Jr., ele fala uma coisa assim, não tem quando você se irrita muito e a pessoa chega a explodir, o que a gente fala em português é, olha, essa pessoa saiu de si. Não, na verdade ela está mostrando quem ela realmente é. Ela não saiu de si, ela está mostrando quem ela é. Mas a gente finge. A gente finge que a gente é bonitinho, que a gente é crente o tempo inteiro, que a gente está sempre dando glória diante de situações. Mas não, muitas vezes, meus irmãos, o mal ele pode chegar na sua vida, assim como chegou na vida desse salmista. Mas a graça do Senhor, ela está conosco. A graça do Senhor é exatamente essa, dizer assim, meu filho, eu continuo sendo teu Deus. Eu continuo sendo o Deus da tua salvação. Isso é libertador. E isso acaba nos levando ao terceiro ponto, que não existe lugar melhor para se tornar um cristão melhor, uma pessoa que vive o que prega, do que em tempos de escuridão. Ele começou bem, lembra? Ele fala, Senhor, Deus da minha salvação. Esse Salmo 88, ele tem uma história que pode nos lembrar também o livro de Jó. Lembra do livro de Jó? Deus estava lá, aí chegou Satanás, e Deus falou para ele assim, está vendo, Satanás, está vendo o meu servo Jó? Como ele é fiel a mim, como ele está comigo o tempo todo. Aí Satanás fala assim, Deus, mas daí é fácil também, né? Tudo que ele ora, tu responde, tudo que ele pede, tu faz. Todas as bênçãos que tu pode dar, tu dá para ele o tempo inteiro. Assim, Satanás, assim Deus, tá fácil então, né? Não é que ele te adora, que ele gosta, ele é um Deus fiel ele a ti. Porque Deus fala, tá vendo como ele é fiel? Tá vendo como ele me serve? E Satanás fala, não, ele não te serve por causa de ti, ele te serve por causa das tuas bênçãos. Ele te serve por tudo que tu dá para ele, não porque, ou do contrário, ele ama a si mesmo muito mais do que ele te ama. Aí Deus vai lá e diz, não, tudo bem, então vamos lá e tira tudo que ele tem. Vamos ver se ele vai me abandonar. E Jó, muitas vezes, as orações dele vão cair nessas orações parecidas como esse do Salmo 88. Se você ler o livro de Jó, vai ter coisas muito parecidas sobre, como se ele está questionando Deus, alguma situação da vida dele, ou ele chega a ponto, às vezes, de reclamar algo, de dizer, poxa Deus, eu fiz sempre tudo certo, o que está acontecendo? Mas aí que está o ponto. Assim como o salmista, no Salmo 88, Jó sempre direcionou essas reclamações, as situações dele para Deus. Lembra que ele começou, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, e Jó da mesma maneira. Mesmo diante de todas aquelas situações, tanto o salmista como o Jó nunca abandonou Deus. Ele continuava orando a Deus. Ele podia estar reclamando, mas ele estava lá com Deus. Ele podia estar lá na situação, mas ele estava aqui, levanto as minhas mãos a Ti, Senhor. Oro a Ti de dia e de noite. No final, Deus provou a Satanás que ele estava enganado, porque a questão lá era dizendo assim, eu quero ver se ele não vai te abandonar se tu tirar todas as coisas. E Jó não abandonou. E é engraçado que até no livro de Jó, ele fala lá no finalzinho que, Jó me honrou. Lembra que ele fala para os amigos dele, Deus fala assim, olha, é melhor você pedir para Jó orar para a vida de vocês, porque Jó me honrou. Mas como assim? Jó estava até agora reclamando de todas as coisas, como me honrou? Porque mesmo quando os amigos dizem, olha, amaldiçoa, ou é alguma coisa que tu fez, ou a própria esposa dele diz, amaldiçoa Deus e morre logo, Jó nunca abandonou Deus. E Deus, obviamente, nunca abandonou Jó. Assim como o salmista, é se manter firme diante das situações. Quando você entende, você passa daquela questão de que você está vivendo para Deus, você aceita Deus, é soberano na sua vida. Jesus te encontra, transforma a tua vida. A partir daquele momento você é considerado como filho de Deus. E algo de ruim, às vezes, que acontece dentro de nossas vidas, nunca vai ser uma ira do Senhor. Pelo contrário, é a chance de Deus nos ensinar algo. Para quem é pai e que tem filho, sabe como é que é. Você nunca disciplina o seu filho porque você quer o mal dele. Você disciplina o seu filho porque você quer o bem dele. Engraçado que eu, assim como meu filho, é o que eu falei, meu Deus, ele tem um certo sarcasmo. Porque duas coisas eu orava quando minha esposa engravidou. Que era meu filho vir com saúde e não vir igual a mim. Saúde, graças a Deus, Deus ouviu, mas ele é exatamente igual a mim. A minha mãe, quando vê essa situação entre o filho, ela esperou 37 anos, ela tem um riso de que ela se sente tão vingada, meus irmãos. Ela olha assim, ela fala, teu filho não gosta de estudar, quase rindo, falando, né? Não, tu também não gostava. Teu filho não para quieto, deixa eu te falar, tu não parava quieto.
Teu filho não te obedece? Deixa eu te falar uma coisa, tu nunca obedeceu, meu filho. Minha mãe me botava no cantinho do pensamento, a única coisa que eu pensava era vingança. Eu não me arrependia do meu pecado. E adivinha, meus irmãos, meu filho, eu disciplino ele nem sequer enche uma lágrima, o olho dele nem chora. Eu fico, Senhor Deus, eu não quero bater no meu filho, Senhor Deus, me ajuda a lidar com ele. A minha mãe, ela olha e fala, tá vendo? Igualzinho. Ela fala que a fruta caiu debaixo do pé e nem rolou nada. Ela caiu e ficou enfencada no chão ali. De tanto que ele é parecido comigo. Eu falo, Senhor, eu estou pagando os pecados que eu nem sabia que eu tinha cometido. Mas é a gente sim que faz. E Deus, ele é da mesma maneira. Deus fala que, Provérbios, quem não disciplina o filho, odeia ele. Deus muitas vezes nos disciplina. Assim como ele fez com Jó, o que ele quis mostrar? Quis mostrar para Jó que ele estava enganado. E porque Satanás estava enganado. Quando a gente passa por uma situação na nossa vida, a gente fica orando assim, isso deve ser a ira de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, se Jesus morreu por nós, ele recebeu a ira. Por que Jesus morreu? Qual que é o motivo de que Jesus morreu? Qual é o motivo de Jesus ter sido crucificado? Para nos livrar da ira de Deus, não era para nos livrar de Satanás, era para nos livrar da ira de Deus. Por isso que Jesus foi crucificado naquela cruz. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender as situações da nossa vida de maneira diferente. A partir do momento que tu passa por uma dificuldade e você permanece firme, você agora começa a entender, nossa, agora realmente parece que eu saí do nível 1 e estou indo para o nível 2 da coisa. Porque quando você é resiliente diante de situações de coisas ruins, é ali que Deus é glorificado e honrado na tua vida. E essa é a parte difícil de ser cristão. É a parte que é aquilo que eu falei, quando o Rodrigo passou por esse câncer, o Jean Fantes perdeu o filho. Meus irmãos, eu não quero nem imaginar o que é perder um filho. E o Rodrigo, detalhe, ele tinha acabado de casar. Ele casou aos seus 40, 41, acho que 41 anos, com 44 ele vem falecer. Quando as coisas não dão certo, a gente se mantém firme, é nessas horas que Deus já sabe o que a gente vai, mas Ele está nos mostrando. Tu diz que tu me ama, tu diz que tu me serve, tu vem ao culto, fecha os seus olhos, canta a Deus, canta todas as coisas. Eu quero ver se quando a coisa apertar, você vai continuar assim, meu filho e minha filha. É uma maneira muitas vezes que Deus nos ensina por esse momento. Por isso que no momento não existe lugar melhor para se tornar um cristão melhor do que em tempos de escuridão. E caminhando para o fim, eu quero concluir com quem era esse salmista e por que ele estava tão enganado. O primeiro motivo é que lá no início da sua Bíblia ele diz que o salmista, o nome que escreveu, se chama Emã, o Israelita. Eu não sei se tem na sua Bíblia, mas diz assim, o regente do coral, salmo dos descendentes de Corá, salmo de Emã, o Israelita. Em 1 Crônicas 6 diz que ele era líder de uma equipe que escreveu vários salmos, muitos que nós lemos, inclusive o Salmo 84 que foi lido hoje aqui. Deus, ele é especialista em tornar coisas ruins em coisas boas. Esse mesmo salmista, ele foi responsável de escrever vários salmos que não acabam dessa maneira. De que muitas vezes caiu, Senhor, eu sei que tu estás comigo. Esse é o primeiro motivo que ele estava errado. Que Deus nunca abandonou ele. E o segundo motivo, e o principal dele, se a gente ler o versículo 14, ele diz assim, Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes-me o teu rosto? Ele fala. O Salmo 39, que nem eu falei, ele fala assim, vira o teu rosto, Senhor, para que eu possa ter um pouquinho de felicidade e morrer. Isso não é familiar a nós, meus irmãos? Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46, diz assim a palavra, ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus sim recebeu a escuridão. Jesus sim sentiu um abandono. Para que nós hoje, nossa pequenez, às vezes a gente se sinta abandonado, mas Jesus foi abandonado. Quando às vezes a gente pode achar que a ira de Deus está sobre a gente, aconteceu essa situação porque eu pequei. Meus irmãos, você peca todo santo dia. As consequências, às vezes, do seu pecado é o meio de que Deus ensina a sua palavra em nossas vidas. Mas foi Jesus que recebeu verdadeiramente esse Salmos 88 sobre a vida dele. Ele experimentou, sim, a escuridão externa, a escuridão interna. Ele se sentiu, sim, abandonado porque Deus teve que o abandonar.
Não se esqueça, meus irmãos, a gente sabe versículos de cor, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vive falando isso. Todas as coisas boas e as coisas más que acontecem em nossa vida. Jesus também nos ensina que ele fala que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O fato às vezes da gente estar cansado e sobrecarregado é o meio de que Jesus fala: filho, eu estou aqui, filho, vem até mim. Você não precisa se sentir abandonado. Eu fui abandonado por Deus para que tu hoje tenha acesso a Ele. Você não precisa sentir que a ira de Deus está sobre a sua vida, porque eu recebi a ira de Deus e hoje você é justificado. É por isso que a palavra de Deus nos ensina essas coisas. Essa é a ideia do Salmos 88, é por isso que ele está na Bíblia, para nos mostrar sobre a graça do Senhor Jesus. É por isso que a gente pode orar um monte de besteira, que a gente possa, no dia ruim, falar maior das blasfêmias muitas vezes. E Deus, Ele não nos abandonou, Ele fala assim: meu filho, eu te entendo. A Bíblia está ali, no Salmo 88, 39, está ali para mostrar isso. Filho, eu entendo o que é um homem desesperado. Porque eu, no jardim do Éden, também me senti desesperado. Para que a gente hoje podia se sentir abandonado, mas a gente não é abandonado. Para a gente achar que a gente está sentindo alguma ira de Deus, mas a gente não está sentindo a ira de Deus. A gente entender que o motivo do Salmo 88, do 39, dessa oração que a irmã fez lá quando perdeu o filho, essas coisas ainda serem escutadas e aceitas por Deus, e que Deus usa da sua graça e misericórdia, é o motivo de nós estarmos aqui essa manhã. A Ele, por Ele e para Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, que através dessa palavra, Pai, que a gente consiga entender, Senhor, que as coisas que possam acontecer nas nossas vidas, que o destino das nossas vidas nessa terra, ela está em Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu foste abandonado por Deus, para que hoje eu pudesse não ser mais abandonado por causa dos meus pecados, Senhor. Porque Tu recebeu a ira de Deus, eu não recebo hoje a ira. Por causa do Teu sacrifício, Senhor Deus, hoje nós somos justificados, Pai. Nós somos Teus filhos, como a palavra nos ensina. Nós, pecadores, nós que muitas vezes, assim como o israelita, o Salmo, ele fala essas coisas e muitas vezes se sente abandonado, ou quer te abandonar, Pai, mas Tu olha e fala: não, meu filho, você me pertence, você pertence a mim. Eu tenho cuidado da Tua vida e das Tuas coisas, Pai. É isso que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Não faça a gente esquecer, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomoda, Pai, todo dia que seja, para a gente orar, buscar a Tua palavra. Que a gente, aqui nos Estados Unidos, Senhor, Tu conhece, Tu sabe que muitas vezes a gente fala: nossa vida está tão corrida, eu não paro para orar, eu não paro para ler a Bíblia. Senhor, nos repreenda. Senhor, se for motivo, Senhor Deus, de coisas ruins que possam acontecer para que a nossa vida cristã evolua, somos Teus servos, Pai. Esteja conosco, esteja nos ajudando, esteja nos ensinando, Pai. Cada dia mais, que a Tua palavra entre nas nossas vidas, que a gente possa evoluir, crescer, Senhor Deus, a gente te conhecer, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, nós somos pecadores, falhos, miseráveis, Jesus. Senhor, não temos nada de bom em nós, mas é através, Senhor Deus, do Teu sacrifício, Jesus, nós temos a livre presença, Pai, para confiantemente, Senhor Deus, dizer: obrigado, Pai, te chamar de Pai, assim como Tu nos ensinou a orar. Pai nosso, nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Que o motivo verdadeiro de nós estarmos nesse país tão distante do nosso seja para sermos as Tuas testemunhas, Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, eu não vou servir a Deus por causa disso ou daquilo, Pai, mas nos ajude a servir a Deus cada dia mais. Não retrocedermos, Senhor Deus, mas avançarmos. Que a nossa vida seja um exemplo, Pai, que através de nós, que os imigrantes, Senhor Deus, brasileiros possam ser alcançados por Tua palavra e por Teu Evangelho, Senhor. Nos usa, Pai. Transforma as nossas vidas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado para todos sempre, Pai. Amém e amém.